Olá! O governo federal simplificou as exigências para as pessoas tomarem empréstimos de bancos públicos. Nós vamos conversar com o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que apresentou algumas sugestões para modificar essa medida que está sendo discutida agora no Congresso Nacional. Como vai, deputado? Tudo bem, prazer conversar com vocês. Deputado, a medida provisória do governo retirou a exigência de alguns documentos que as pessoas precisavam apresentar para tomar empréstimo de banco público, como, por exemplo, a prova de ter votado nas últimas eleições, né? O senhor acha que essa retirada de exigências ela é boa para as pequenas empresas, para as pessoas físicas que precisam de empréstimos? Ela traz algum risco para os bancos? Como é que o senhor vê a medida do modo geral? Ela é muito importante, do modo geral, mas nesse aspecto especialmente há até uma contradição do governo. No momento que ele retira essa exigência, ele também está cobrando as multas do próprio cidadão que está recebendo o Corona Voucher. Quer dizer, o cidadão não tem emprego, ele até fica livre do documento, mas tem que pagar o valor da multa por não ter votado. Faço essa preliminar porque é incoerente até com a medida, que é muito importante, porque muito do que o governo vem anunciando não tem chego na ponta, especialmente aos pequenos, médios e microempresários. E também aos grandes, de maneira geral. Nós temos, de fato, a garantia de emprego, que envolve uma permanência dos trabalhadores com aval do governo, o Corona Voucher funcionando de uma maneira geral, mas o restante das medidas não vem atendendo à necessidade da sociedade, especialmente nesse caso dos empresários. Então, a medida ajuda, mas nós precisamos adequá-la através das emendas, justamente o que eu fiz, apresentando uma série delas, tentando melhorar e ajudar alguns setores, alguns deles, como nas agroindústrias, por exemplo, penalizadas pelo próprio governo. Uma delas diz respeito às agroindústrias brasileiras, que foram autorizadas e estimuladas pelo governo a exportar produtos para Cuba e que agora Cuba não pagou e o governo brasileiro está dando o segundo calote nos empresários. O Banco do Brasil não reconhece que autorizou e o Tesouro não tem pago. São 28 milhões de euros que estão nas mãos do produtor. Ele mandou o produto, Cuba consumiu e a agroindústria brasileira não recebeu. Nós também temos a questão que envolve a dívida ativa com a União. Tem casos que é mais cara a burocracia do que propriamente o cidadão pagar. E nós queremos que ele possa liquidar exatamente isso, até porque vai entrar a receita para o governo e, com isso, ele libere a sua vida, podendo buscar novos créditos, novos empréstimos. E isto é uma situação que a gente trabalhou. E uma outra terceira emenda, que eu considero muito importante, é a possibilidade do aval público. Agora o BNDES já estuda utilizar um fundo de aval para os investidores, mas isso nós temos na medida MP do Agro, a 897, que já é lei, a possibilidade do fundo de aval, mas que o governo não implementa. E temos linhas do BNDES para a renegociação da dívida dos agricultores que poderiam ser usadas, mas por não ter o aval do governo, acabam não saindo. Então, nós estamos autorizando o governo a dar este aval para que o produtor rural possa se reorganizar, porque por mais que a ideia que o agronegócio vai bem em volume de produção, mas em renda é muito ruim. Temos muitos setores em altíssimos prejuízos e que, se nós quisermos facilitar a retomada depois, o agronegócio precisa estar apoiado. Então, eu cito aqui 3 das emendas que eu considero muito importantes e que vêm para adequar o texto da medida provisória e buscar flexibilizar e facilitar o acesso ao crédito. Deputado, então, se eu entendi bem, o senhor está aproveitando essa medida provisória, né, que trata da simplificação de exigências para a tomada de empréstimos, para propor também algumas medidas que vão atender os produtores rurais com questões de pagamento de dívidas, é isso? Inclusive, tem uma outra emenda que suspende o pagamento de parcelas de refinanciamento de fundo rural, é isso mesmo? É porque não tem lógica, né? O governo, primeiro o presidente Bolsonaro prometeu na campanha que ia acabar com o passivo do fundo rural. O produtor entende que é uma injustiça, um voto que mudou no STF gerou um passivo que era todo o contrário, de não existência passou a existir. O produtor acabou, uns aderiram ao refis, outros não. No entanto, o governo, com 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5 meses, até agora não tomou nenhuma decisão. E o que acontece? Além da calamidade, nós temos a seca no sul.
E aqueles que não aderiram ao refis não vão ter como pagar, porque não colheram. E aqueles que, eventualmente, não aderiram ao refis, né, eles têm aí um processo de injustiça, porque a Receita Federal, em meio à pandemia, em meio a uma calamidade pública, ela não está fazendo uma série de outras coisas, mas está em cima do produtor rural, autuando e colocando um prazo de 29 de maio para cobrar essa conta. E, portanto, para quem não colheu é terrível, e para quem colheu no restante do país, mas tem o problema do dólar, que não foram travados os contratos no dólar, a renda não vai existir. Então, é uma questão de sensibilidade do governo, nesta hora, suspender para dar um fôlego e definir se o governo vai ou não cumprir a palavra de acabar com esse passivo do Fundo Rural. Deputado, voltando ao texto original da medida provisória, ele acaba com algumas exigências apenas temporariamente, né? Apenas até setembro, nesse período da pandemia. E outras exigências ele corta para sempre. Por exemplo, deixa eu conferir aqui, ele reduz a exigência, ele dispensa a certidão negativa de débito, a CND, no caso de alguns financiamentos com recurso da caderneta de poupança que é usada como fundo para, por exemplo, financiamentos rurais. Essas medidas que são permanentes, o senhor também considera que são boas simplificações se valerem mesmo? Eu não vou nem defender as que são permanentes, mas eu queria que algumas fossem temporárias, pelo menos, já que o governo está dando permanência para algumas, como a questão do Fundo Rural. O produtor não tem a negativa, então ele precisa pegar o crédito para fazer uma lavoura de inverno agora, ele não vai conseguir. Né? A indústria de máquinas, a mesma situação. Então, o que eu estou tentando com essas emendas é demonstrar incoerência, por mais mérito que tenha uma proposta dentro da medida provisória, existem incoerências. E aí que eu penso que as emendas buscam contribuir, obviamente o relator é que vai ter essa decisão. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, sobre propostas que ele fez para aperfeiçoamento da medida do governo que simplificou as exigências de documentação para a tomada de empréstimos de bancos públicos. Até a próxima.